Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, internauta. Estamos aqui para mais uma videoaula falando para vocês a respeito da escatologia bíblica. Nós falamos na vez passada sobre as bodas do Cordeiro de Deus. E nesta aula nós iremos abordar o que acontecerá na terra após a retirada da igreja daqui. Enquanto a igreja estará com seu rei, o Cordeiro de Deus, nas bodas na eternidade, eventos estarão ocorrendo na terra no percurso da grande tribulação. Será 7 anos de bodas no céu, e enquanto a igreja estará participando das bodas no céu, na terra, alguns eventos estarão se sucedendo, e é sobre esses acontecimentos que nós iremos falar a partir desta videoaula para vocês. Pois bem, meus irmãos, fatos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Os irmãos sabem que a igreja do Senhor, ela será tirada da terra, e assim que isto ocorrer, uma série de acontecimentos estarão ocorrendo aqui, coisas espantosas estarão acontecendo, como aqueles gafanhotos monstruosos de Apocalipse 9, versículo de número 1 ao 21. E o campo de toda a ação demoníaca, de todos os fatos apocalípticos, será o espaço sideral, a terra, o mar, coisas desconhecidas pelo homem, pela humanidade, estão por vir nessa terra. Por isso que nós vamos abordar aqui alguns fatos que vão ocorrer. E alguns desses eventos são: primeiro, a apostasia total e o indiferentismo espiritual, o espírito de desobediência, a anarquia no meio religioso, o avanço da feitiçaria no mundo. Tudo isso, irmãos, o diabo vai está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Veja que quando a gente assiste ou liga o aparelho de TV, você vê ali, irmãos, tudo que não presta está ali. Feitiçaria, mensagens subliminares, a desobediência na política, a desobediência nos governos, nas famílias, nos departamentos escolares. Tudo isso é um avanço da iniquidade, preparando o palco deste mundo para o surgimento do anticristo. Agora, irmãos, é importante notar que, da mesma forma que Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus Cristo, lá em Belém de Judeia, Deus preparou naquela época um povo, que foi o povo judeu. Deus preparou uma língua, que foi o grego, a língua primordial na época em que Jesus passou pela terra. Deus preparou um império. Esse império, irmãos, foi o povo romano. Uma tradução da Bíblia também foi preparada por Deus, que foi a Septuaginta. Lembra dessa tradução, quando Alexandre o Grande
pediu para os rabinos judaicos traduzir o Velho Testamento para a língua grega, essa tradução, que foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada, é chamada a Septuaginta, e tudo isso foi um preparo de Deus para o advento de Jesus Cristo. Também foi preparado estradas para a difusão das boas novas de salvação, um arauto, que foi João Batista, o precursor de Jesus Cristo, que anunciou a vinda de Jesus Cristo, como vocês bem conhecem a história. Pois bem, como o anticristo, o papel dele é imitar Cristo, da mesma forma, Satanás se utilizou dessa artimanha para preparar o palco para a chegada do anticristo. E veja, irmãos, que, por exemplo, a ação do espírito da desobediência no mundo é um sinal. O ateísmo, as pessoas não querem crer em Deus, admitir a existência de Deus, é um sinal. O materialismo, onde as pessoas ignoram o lado espiritual para fazer do seu corpo, da sua vida, um prazer vulgar, um prazer vão. Eles apregoam o chamado materialismo, que visa mais a matéria, e que o homem pode fazer o que quiser do seu corpo, porque a matéria é indestrutível, a matéria é uma coisa que vai se transformando, uma coisa que vai e vem, nunca termina, e que o espírito é que importa. Enfim, isso é um sinal também do advento do anticristo, a indiferença para com tudo que se diz respeito a Deus e a sua palavra, a imoralidade. Hoje você liga o aparelho de TV, a indecência está ali, tudo que não presta está ali, a rebelião e a violência que estão a passos largos pelo mundo afora. Tudo isso é um preparo de Satanás para a chegada do anticristo. E veja que esse sistema de coisas tem abalado as estruturas de tudo, dos lares, das escolas, da ética, das organizações estudantis, dos comércios, dos meios trabalhistas, os meios científicos, etc. Tudo está sendo demolido por esse sistema de iniquidade no mundo. Países, cidades, campos e fábricas, tudo estão sendo destruído pelo pecado. Que tristeza! É bom saber, irmãos, que Jesus está voltando. Nós estamos aguardando a qualquer momento o retorno de Jesus. Muito bem. O outro acontecimento mais visto na história é o aumento do retorno dos judeus para Israel. Israel está espalhado por todas as nações, desde o ano 70 depois de Cristo, que Israel, até 1948, que Israel ficou despatriado. Mas a promessa de Deus era que traria de volta o seu povo e estabeleceria na sua própria terra, tendo a sua própria república. Jeremias 23, o verso 4, Daniel 9, 27, Ezequiel 39, 22, Mateus 24 e 15, Miqueias 2, o versículo 12, Apocalipse 11, verso 1 e 2, e 2 Tessalonicenses 2 e 4, fala sobre esse movimento, esse retorno de Israel para sua terra. E isso estará ocorrendo após o arrebatamento da igreja. O movimento sionista, por exemplo, desde o século XIX, esse movimento vem visando o estabelecimento de um Estado judaico na Palestina.
E veja que tem se cumprido isso. Em 1948, Israel foi declarado uma nação livre, uma república livre. O movimento sionista iniciou em 1897 e vem avançando em pequena escala. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus retornaram à sua terra, dado aquele massacre de judeus pelos alemães, que Hitler foi o principal assassino que matou cerca de 6 milhões de judeus. Enfim, esse fato, esse incidente na história, serviu para que muitos judeus retornassem à sua terra. Com a criação do Estado judeu em 1948, o fluxo de judeus aumentou ainda mais. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o movimento sionista começou novamente a despontar, a aumentar. Muitos judeus voltaram para a sua terra. Após o arrebatamento da igreja, irmãos, os judeus voltarão para a sua terra em sua totalidade. Mas isto na época da revelação de Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu reino glorioso, que é o milênio. Isaías 11, verso 11 e 12, fala a respeito desse retorno de Israel à sua terra. Agora, irmãos, outro fato interessante que vai ocorrer na terra após o arrebatamento da igreja é a construção do templo em Israel. É bom falarmos sobre isto porque há dois templos escatológicos: o templo da grande tribulação e o templo milenial, porque muitas pessoas fazem confusão disto aí. Pois bem, a construção do templo da grande tribulação, esse mesmo templo será destruído nessas mesmas épocas, possivelmente por terremotos. Por que será destruído? Porque o anticristo vai profanar esse templo. Então, irmãos, para nós termos uma ideia, eu quero abordar aqui a história do templo em Israel, desde o seu início, desde as origens, tá? Mas nós vamos antes focar um pouco a história do templo do milênio, para que a gente possa fazer algumas analogias aqui e não confundir um templo com o outro, uma época com a outra época, tá? Pois bem, o templo do milênio não será o mesmo templo da grande tribulação. Grave isto. Por quê, irmão Fábio? Por quê? Porque o local, meus irmãos, desse templo, ele vai ser edificado sobre um monte na parte central do território dos sacerdotes. Está em Ezequiel 40 e o versículo de número 2. Esse templo milenial será murado por causa de profanação. Ezequiel 48, 8 ao 22. Enquanto o templo da grande tribulação será profanado pelo próprio anticristo. No templo do milênio, o templo milenial, a glória de Deus se manifestará ao mundo a partir desse templo. Será glorioso, o Cristo de Deus estará ali e todo mundo estará sendo abençoado pela glória de Deus que estará refletindo desse novo templo. Também, irmãos, Cristo, ele reinará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a partir do templo milenial. É bom que Satanás engula isso. É bom que os poderosos deste mundo engula isto.
Somente Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso tem que descer de garganta abaixo, nos governos soberbos, nos governos egoístas, que menosprezam os descamisados desta nação e de outras nações. Mas isso nós vamos abordar quando estivermos tratando sobre o milênio de Jesus Cristo. Muito bem, amados. Para nós entendermos a questão desse assunto sobre o templo de Israel, nós queremos aqui falar, conforme já falei para vocês, sobre o início desse monumento, que foi um dos lugares mais belo da antiguidade. Então, o templo de Salomão, a origem dele está em Abraão. Começou com Abraão. O Abraão foi um grande homem de Deus, como vocês sabem, o pai original da nação hebraica. Então, lembra do sacrifício de Abraão? No lugar onde Abraão havia preparado o sacrifício de Isaque, Gênesis 22, 1 a 22, nesse lugar foi construído o templo de Israel. Mais tarde, irmãos, não foi construído na época de Abraão. Cuidado para você não confundir. Eu estou lhe dizendo que o ponto de partida foi o sacrifício de Isaque. Mais tarde, Davi comprou o topo desnudo do monte que Aruana, Ornã, o Jebuseu, havia usado como eira, e Davi levantou um altar ali, prometendo construir um templo ao Deus de Israel, segundo Samuel 24, 8 a 25, não é? Só que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque Davi foi um grande militar, um homem de guerra que derramou muito sangue. E o templo fala de quê? Fala de paz, fala de governo pacífico. Então Deus diz para Davi: você não vai construir o templo, mas eu vou levantar o teu filho Salomão, ele vai construir para mim um templo. Pois bem, irmãos, Salomão então constrói o templo original. Davi reinou, passou o seu tempo de ministério, entregou o trono para Salomão, seu filho, e Salomão agora dá início a esse projeto de Davi, que é a construção do templo. No início do reinado de Salomão, ele começou essa obra e levou 7 anos para a sua conclusão. No ano 480, depois que Israel saiu do Egito, isso mais ou menos por volta de 966 a.C., 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 1, diz que ele fez essa grande obra, e a glória de Jeová encheu a casa, a presença do Senhor estava ali, glória a Deus. Por isso, irmãos, que é importante em nossos cultos, em nossas reuniões, a presença de Deus. Nós não devemos nos orgulhar da estrutura em nossa volta, aonde nós nos reunimos para cultuar a Deus. É bom que nós tenhamos em consciência que o importante no templo é a presença de Jeová, o Shekinah de Deus, o Shekinah divino, que enche a casa de glória, é a presença do Senhor no lugar. Infelizmente, muitos dos nossos cultos
Deus nem passa mais nem por perto. Por quê? Porque a tendência da modernidade é a idolatria, não é? Essa questão das pessoas endeusar os artistas gospel, se dão mais valor ao artista gospel do que a adoração ao Deus verdadeiro. Existe até os fã-clubes de certos ídolos do meio cristão. Isso, para mim, irmãos, é um templo fracassado, sem culto, sem adoração. Pois bem, voltando ao templo de Salomão, ele construiu esta casa, mas infelizmente o fim do templo de Salomão chegou. Por causa de quê? Por causa do pecado de Israel. A glória do Senhor deixou o templo. Que tristeza, que tristeza. Agora, o que adianta uma casa organizada, ornamentada, e as pessoas terem que ver a glória, o Shekinah se retirando? Vamos prezar pela doutrina, irmãos. Você, meu amigo pastor, preze pela doutrina. Você não vai passar fome, não. O Senhor Deus é o Deus da provisão. Não se venda por dinheiro. Não faça da casa de Deus, do ajuntamento cristão, um sistema de ganhar dinheiro, de prosperidade, entre aspas. Existe a prosperidade bíblica, mas existe a prosperidade diabólica. Cuidado, portanto. Salomão, irmãos, ele se desviou de Deus. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2, diz a Bíblia que o camarada foi seduzido pelas mulheres e pela política, levando todo Israel ao pecado. Pastor, cuidado com esse negócio de mulheres. Tira os olhos dela, ela não é tua. Essa mulher não te pertence. Cuidado com o olhar de adultério. Cuidado com a sedução. Cuidado, porque Satanás está à espreita. Salomão se desviou do Senhor por causa de mulheres. Você, irmã, cuidado com o irmão, ele não te pertence. Esse irmão tem dono. Fique esperto, cuidado. Outro motivo do fracasso de Salomão foi a política. Irmãos, eu tenho que falar, me desculpe os senhores, mas quando chega na igreja a época de política, é uma desgraça total. É falsidade, discórdia, fofoca, um atropelando o outro para galgar o poder. É uma tristeza, irmãos. O Senhor Deus, eu acho que ele pega a mala dele e vai embora e passa uma temporada fora, porque é uma falta de respeito muito grande. Na minha opinião, um crente, para ser político, tinha que ter uma formação especializada, porque é uma baixaria. Então, esses motivos aqui foi o que levou ao fracasso de Salomão, tá? As mulheres, a política e o pecado. E aí o povo todo, a nação toda, caiu no fracasso do pecado. E qual é a consequência disso tudo? E qual foi a consequência disso tudo? Jeová decidiu destruir o templo. O próprio Deus decidiu destruir o templo. Está em Jeremias capítulo 7, verso 1 ao 16, Ezequiel capítulo 11, verso 23, 1 Reis 14 e o versículo de número 26. Por volta de 599, Deus usou um grande líder, Nabucodonosor, como espada, como um instrumento de punição, e destruiu definitivamente a casa de Israel. Nabucodonosor botou fogo lá, virou tudo em brasa, em tição,
Isso é um exemplo para quem brinca com Deus, para quem faz da casa de Deus negócio. A casa de Deus não é casa de negócio, é casa de adoração, casa de oração. 70 anos depois, irmãos, que esse fato aconteceu, os exilados trouxeram os vasos da casa do Senhor consigo do cativeiro, porque Deus baniu Judá da sua terra. A terra ficou deserta, o templo destruído, e 70 anos eles ficaram exilados na Babilônia. Quando cumpriu esses 70 anos, aqueles anciãos que alcançaram a glória desse templo voltaram trazendo consigo algumas peças, alguns vasos da casa do Senhor. Por isso que a importância da gente honrar a Deus e o lugar de adoração. A reconstrução do templo. Então, irmãos, como o templo foi destruído, agora 70 anos mais tarde, Deus usa um homem chamado Zorobabel para reconstruir esse templo. Então, essa reconstrução do templo é chamado segundo templo, o templo de Zorobabel. Deus se utilizou de um rei chamado Ciro, o rei da Pérsia. Esse rei autorizou a reconstrução do templo. Esdras 1, versículo de número 1 e número 2. Zorobabel, irmão, foi tocado por Deus para iniciar a reconstrução, porque Deus tinha um plano ali, Deus tinha um propósito. Esdras 3, versículo 8 ao versículo 10. Pois bem, ele cumpriu o seu mandato, o seu ministério. E a beleza, irmãos, desse segundo templo aí, o templo de Zorobabel, segundo Flávio Joséfo, o templo de Zorobabel era menor em tamanho, mas maior em beleza. O de Salomão era maior em suntuosidade, mas o de Zorobabel era maior em magnificência e riquezas de utensílios. Só que tem uma coisa, irmãos: maior ou menor, bonito ou menos bonito, isso não tem importância nenhuma. O que importa é que o Shekinah divino, que a glória de Deus se manifeste. Às vezes nós queremos embelezar um templo, fazer da melhor maneira possível, a coisa bela, do melhor material. O que adianta fazer tudo isso e nós não termos um culto voltado para Deus? Não adianta nada, mas tudo bem. No caso de Zorobabel, o templo não tinha o mesmo tamanho, mas tinha uma beleza superior. O segundo templo, irmãos, criado por Zorobabel, é também destruído. Por quê? Porque também foi profanado. Esse templo durou aproximadamente 200 anos de história. 200 anos mais tarde, os judeus desprezaram o segundo templo e negligenciou o culto a Jeová e menosprezou a casa de Deus. Veja se tem cabimento. Veja que o problema do pecado desconcertou as coisas desde Salomão. Daí para cá o negócio ficou engasgado, o negócio ficou meio que embargado. Veja que dentro de um período de 200 anos eles desprezaram a casa do Senhor. E houve o quê? Houve uma profanação. Em 168 a.C., Antíoco Epifanes, rei da Síria, saqueou Jerusalém e o templo também. E esse indivíduo, esse rei feroz, ele proibiu o culto e os sacrifícios diários. Esse rei mau dedicou o templo a Júpiter, Olimpo,
levantando a sua imagem no altar do holocausto. O povo foi obrigado, sob pena de morte, a fazer sacrifícios aos ídolos. Veja onde chegou a situação de um povo que brinca com Deus. Muito bem, irmãos. Esse templo, esse segundo templo, portanto, é mais uma vez destruído. A revolta dos Macabeus, a história de Israel, reza que por volta de 165 a.C., Judas Macabeus retomou a Jerusalém na sua revolta contra Antíoco Epífanes. Esse Judas Macabeus purificou o templo, restaurou o culto a Jeová. Esta restauração do templo foi sempre comemorada com uma festa anual judaica que durava 8 dias. Essa festa é chamada de festa da dedicação. Jesus foi numa festa dessa. Em João 10:22, leia lá. Jesus chegou lá e pregou, tá? Então, o segundo templo profanado, Epífanes, um retrato do futuro anticristo, ele fez toda essa bagunça. Os judeus se revoltaram através de Judas Macabeus, tomaram o poder e tentaram restaurar o culto ali. Agora, a Síria de Antíoco Epífanes foi subjugada por Roma em 65. Esse tirano que estava no poder e fez profanação na casa do Senhor, em 65 o seu país, a Síria, também foi subjugada. 2 anos mais tarde, Pompeu e seu exército tomou a cidade de Jerusalém. E o que ele fez? Novamente profanou o templo. Ele entrou no lugar santíssimo, irmãos. E isso era proibido pela lei judaica, somente os sacerdotes. Esse rei fez de Israel um país tributário dos romanos, mesmo sendo governado pelos príncipes macabeus. A reconstrução do terceiro templo. Pois bem, por ocasião do reinado dos últimos príncipes macabeus, Herodes Antípater, um idumeu por nascimento, obteve uma posição de alta influência em Israel. Então, com a morte de Herodes Antípater, Herodes o Grande, seu filho, ganhou a confiança dos romanos e foi colocado como rei da Judéia em lugar de Antígono Macabeu. E o que aconteceu? Herodes ganhando posição, porque a política é nojenta, eles fazem de tudo por causa do poder. Pois bem, para Herodes o Grande, para que ele afirmasse a sua posição política, tomou a cidade de Jerusalém no ano 37 a.C. Ele condenou Antígono Macabeu à morte poucos dias depois. E o que acontece? Herodes o Grande, então, para ganhar os votos do povo judeu, ele reedifica o templo de Zorobabel, o segundo templo, agora é chamado de terceiro templo. Por quê? Porque Herodes o Grande veio reedificar aquilo que havia sido destruído novamente. Ele fez isso a fim de ganhar a confiança dos judeus, o que rendeu também consideráveis despesas. Esse templo foi maior do que o templo de Salomão. Mas o que adianta maior ou menor, conforme já falamos? Veja, irmãos, que o pecado vem destruindo o relacionamento do homem com Deus
desde Salomão. No ano 36 a.C., no reinado de Herodes o Grande, sendo Augusto imperador de Roma, nasceu o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. O menino Jesus nasceu em Belém de Judeia. Glória ao nome do Senhor, não é? Jesus e seus discípulos conheceram esse magnífico templo, iniciado a sua reconstrução em aproximadamente 19 ou 20 a.C., e passados 40 anos, e o templo ainda não estava acabado, estava inacabado. Os discípulos até chegaram: Jesus, veja que pedras, etc., não é? Então, esse templo, esse terceiro templo, foi um objeto de orgulho do povo judeu. E isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque não se deve adorar monumentos, não se deve colocar no coração ambiente. E o que Jesus fez? Jesus profetizou a destruição do terceiro templo. Os judeus tinham o terceiro templo, como estou dizendo, como um objeto de adoração, de orgulho. Mateus 24, verso 1, Marcos capítulo 13, o verso 1, está lá escrito. Jesus fala da destruição do templo, referindo ao seu próprio corpo. Em Mateus 26 e 61, 27 e 40, Marcos 14, 57 e 58, é uma alusão ao seu próprio corpo, tá? Em Marcos 15, 29 e 30, João 2, 18 a 22, Atos 6 e 14. A destruição do terceiro templo está em Mateus 24, verso 1, Marcos 13, verso 2 e 3, Lucas 21, versículo 5 e o versículo 6. Muito bem, irmãos. O fim do templo em Jerusalém. Veja que as predições de Cristo sobre a destruição do templo se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo. O destruidor foi o general Tito Vespasiano com suas tropas. Tito ainda tentou, a fúria dos soldados foi tão grande na destruição do templo, que o seu general Tito até tentou deixar intacto o templo, por ser o quê? Uma das maravilhas do mundo da antiguidade. Mas os soldados atearam fogo, incendiaram tudo, e tudo voltou a ser pó e cinza. Isso é o verdadeiro retrato de um lugar onde o pecado reina, e Deus não aceita ou não tolera o pecado. A única coisa que eles puderam salvar nessa destruição aí, e que se tornou um símbolo de triunfo, foi a menorá, o candelabro de 7 braços, que foi salvo e foi levado triunfantemente para Roma. O lugar do templo também é profanado. O quarto templo, primeiro templo pagão, foi reconstruído novamente nesse lugar. Um quarto templo, mas pagão. Em 135 depois de Cristo, depois de aplacar a segunda rebelião judaica, Adriano profanou o lugar do templo, erigindo ali um outro templo dedicado a Júpiter. Veja que um lugar que era para se adorar a Deus, não é? Onde o servo de Deus teve um grande encontro com Deus, que foi Abraão, se tornou um lugar de zombaria, não é? Esse templo que Adriano construiu, ele também foi completamente destruído. E no lugar onde seria o templo de Israel, não existe mais nada. Os primeiros cristãos consideravam esse lugar amaldiçoado por Deus. Veja onde chegou
a história de um lugar sagrado. Moriá tornou-se um montão de pedras e escombros. Em 638, os muçulmanos conquistaram Jerusalém e o califa Omar construiu uma mesquita no lugar do templo. O lugar do templo de Salomão ficou conhecido como o lugar onde o profeta Maomé teria subido para o céu em seu cavalo alado, em seu cavalo com asas. Em 691 depois de Cristo, o califa Abel el-Malik, o califa dos Omars, ele transformou aquela mesquita pequena de Omar nessa que nós conhecemos hoje. Você já viu pela televisão? Eu nunca tive a oportunidade de ir a Israel, mas você já viu que quando eles mostram Jerusalém, tem aquela cúpula assim, parecendo ouro, etc. Ali é a mesquita de Omar. O Domo da Rocha, que é mesquita de Omar, a mesma coisa. A importância religiosa no Islã, irmãos, vem depois desse domo, dessa rocha aqui, que vem depois dela, vem a Cada, né? Isto cuja importância religiosa no Islã vem depois de Caada e de Meca, e o túmulo do profeta Maomé em Medina. Então, foi construída no local onde estava o primeiro e segundo templo. Está lá essa mesquita, esse domo da rocha. A cúpula da rocha, tal qual a vemos hoje, datado do ano 691 depois de Cristo, foi restaurado no século XVI e novamente no ano de 1960 e 1970. O Domo da Rocha nos dias de hoje, pois bem, segundo informações de estudiosos, aquele lugar é um santuário muçulmano, tem uma decoração oriental, o seu interior é octógono regular, os lados medem 20 metros cada um, com um diâmetro de 60 metros. Irmãos, veja o que nós podemos aprender aqui. Aprendemos com essa história que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Se nós não levarmos a sério as coisas de Deus, o juízo com certeza vai vir. Pois bem, a construção do templo futuro será um dos fatos que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Outro fato que vai ocorrer é a batalha de Gog e Magog. Eu quero falar com vocês a respeito disso, irmãos, porque existe uma confusão com relação a 3 grandes guerras futuras. As pessoas misturam a batalha de Gog e Magog com a batalha do Armagedon. Mas para deixar mais claro para os irmãos, haverá 3 futuras grandes guerras mundiais. Quais são elas? Primeiro, a que nós vamos aqui analisar agora, a guerra de Gog e Magog. Segundo, a batalha do Armagedon. E terceiro, quando Satanás ser solto por uma semana, já no final do milênio. Então, guarde isso aí, para que você possa memorizar essas 3 grandes guerras. Vamos falar, portanto, da primeira guerra. O país da Rússia invadirá a Israel no futuro. Está previsto na Bíblia que esse país é um país que sempre está em oposição a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, ou no fim do tempo,
se levantará 4 poderes sobre a terra, conforme aconteceu no passado. Você lembra? Babilônia, cujo soberano foi Nabucodonosor. Depois de Babilônia, surgiu o Medo-Pérsia, caiu. Depois levantou-se o Greco-Romano e, por fim, Roma imperial. Vou voltar a dizer: Babilônia, Medo-Pérsia, Greco-Romano e Roma imperial. Daniel no capítulo 7, Ezequiel nos capítulos 38 e 39 e Joel capítulo 2 fala sobre essas potências, não é? Esses poderes reviverão no futuro, agora com outros nomes. Por exemplo, o poder do norte, Ezequiel capítulos 38 e 39, poder do sul, Daniel 11 versículo 40, poder do oriente, Daniel 11 44, poder do ocidente, Apocalipse 3 e versículo de número 1. Esse poder do ocidente é o Império Romano. Nesse estudo nós vamos focar o poder do norte, Gog. Quem é Gog? A pergunta é: quem é Gog? Gog é o governante de Magog e Tubal, da terra de Magog. Ezequiel 38, verso 2 e verso 3. Magog, Meseque e Tubal foram regiões primitivas ocupadas pelos citas e tártaros e corresponde hoje à moderna Rússia. Meseque corresponde a Moscou e Tubal corresponde ao moderno nome de Tubal. A profecia de Ezequiel a respeito do poder do norte, portanto, se refere à Rússia. E a Rússia tem uma posição na profecia bíblica. Todos os expositores da Bíblia reconhecem que esse país, como sendo importante nas profecias bíblicas, eles reconhecem que a Rússia ela tem uma importância nas profecias bíblicas. E Gog é o nome que simboliza o chefe dessa nação. Gog é o príncipe e Magog é a sua terra. 3 vezes a profecia diz que essa potência inimiga de Israel viria do extremo norte. E se você, meu irmão, meu amigo, pegar no globo o extremo norte, é só conferir. Você vai pôr o seu dedo ali e ele vai dar exatamente em cima da Rússia. Por isso que a próxima guerra não será contra os Estados Unidos, não será contra a Alemanha, não será contra o Brasil, contra nenhum país. A próxima guerra mundial, mais guerra local, com certeza será com os russos nos últimos dias da igreja na terra, isto é, Israel batalhando com Gog e Magog, com os russos, com a Rússia. O extremo norte é hoje constituído por um bloco de nações. Lembra disso? Esse extremo norte é formado pela Europa, a Ásia e a África. A Rússia e os seus atacantes. Muito bem, irmãos. A Rússia, ela não vai lutar sozinha, não. Ela vai se unir aos seus confederados, aos seus atacantes, e juntos irão marchar contra Israel
nos últimos dias. São eles Magog, Meseque e Tubal. Ezequiel 38, verso 2 e 3 está escrito: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Está a profecia bíblica, né? O Senhor Deus falando. Pois bem, irmãos, conforme já falamos, vamos aqui a um sentido de esclarecimento para nós compreendermos melhor. Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, terra de Magog. A Pérsia é chamada hoje de Irã. Esse nome foi adotado desde 1935, quando firmou um acordo com Moscou, que no caso de guerra, as forças da Rússia teriam permissão de cruzar seu território para atacar a Mesopotâmia. Talvez o Irã se torne um país comunista. O outro país, a Etiópia. A Etiópia tem o moderno nome de Abissínia. A Etiópia original, ela ficava na bacia dos rios Tigre e Eufrates. Gênesis 2, o verso 13. Eles emigraram para a África e fundou o extenso reino da Etiópia, da qual hoje a Abissínia é uma pequenina fração. Put é a atual Líbia, vizinha do Egito. Os líbios e os etíopes são mencionados na profecia de Daniel. Verifique Daniel 11 e o versículo 43. Tubal. Tubal tem o moderno nome de Tobolsk, uma das principais cidades da Rússia. Togarma corresponde hoje à Romênia e à Turquia. Gomer corresponde à Germânia e à Alemanha. Então aqui está uma estratégia da Rússia, formando uma confederação para se reunir em guerra contra Israel nos últimos dias da igreja na terra. E isso é um dos fatos que ocorrerá, obviamente, após o arrebatamento da igreja. E quando a Rússia irá invadir Israel? Quando será esse grande acontecimento? Para alguns eruditos, estudiosos, eles dizem que deve preceder o arrebatamento da igreja. Somente assim apressaria a segunda vinda de Jesus à terra com poder e grande glória. Aconteceu em Israel, motivados por um sonho, em 1983, que 25 judeus foram a Hebrom interceder diante do túmulo de Abraão para que a chegada de Gog e Magog fosse ainda adiada. Os rabinos de Israel sempre viveram na expectativa desses acontecimentos futuros. Do ponto de vista da Bíblia, a invasão vai ocorrer no tempo do fim. Ezequiel 38, verso 8, a parte A, diz lá: esse tempo do fim, irmãos, certamente serão aqueles que marcarão o tempo da dispensação da graça da igreja de Deus na terra. Lembra da dispensação, da aula que nós demos sobre as dispensações? Volte a assistir aquela aula para você ter uma ideia melhor. Ezequiel 38, 16. Não há uma ordem cronológica que marque
a invasão da Rússia a Israel. Mas uma coisa é certa: Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Jeremias 1:12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Se Deus falou, está falado, irmãos. Se Deus revelou, essa guerra é porque vai acontecer. Só que a igreja do Senhor não estará aqui na terra. A invasão de Gog a Israel não é a batalha do Armagedon. Eu volto aqui a falar com os irmãos com relação a essa diferenciação entre as duas batalhas. Muito bem, há muita diferença entre os dois conflitos escatológicos. Se você analisar o ataque de Gog a Israel, você verá que ocorrerá no início da grande tribulação, Daniel 9, versículo 27, ou mais ou menos um pouco antes. É somente algumas nações, e somente algumas nações vão participar. As nações que eu falei para vocês há pouco vão participar dessa batalha. Já o Armagedon ocorrerá no final da grande tribulação, e todas as nações participarão através dos seus exércitos e dos seus governantes. Joel 3, versículo 2, Zacarias 12, versículo 3, a parte B, capítulo 14, versículo 2 ao 4, Apocalipse 16 e o verso 14. Muito bem, a destruição da nação do norte e seus confederados. Agora, irmãos, é uma lição: não adianta batalhar com um povo que pertence a Deus. A Rússia e seus confederados serão destruídos dentro do próprio país de Israel, e Deus intervirá na batalha. Ezequiel 39, versículo 4 e o versículo 5. Deus intervirá nessa batalha, porque, conforme disse, Israel é o seu povo, Israel é a sua possessão. Em Ezequiel 38:16, Deus chama Israel de meu povo, de minha terra, e isso tem um significado muito profundo, muito significativo. Isso aí, o Senhor fez aliança com Abraão, e quem mexe com Israel está procurando problema. Quem mexe com o moribundo está querendo ferroada. Não mexa com a igreja. Cuidado, pastor, você que tem a mania de colocar a igreja na justiça, você que tem a mania de causar sofrimento ao rebanho de Deus, cuidado. Eu estou me referindo à igreja como o reino de Deus, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja pré-arrebatada. Eu não estou falando da igreja como uma instituição que tem o seu CNPJ. Isso é uma coisa e a igreja é outra coisa. Então, cuidado, honre a igreja de Deus. Pois bem, Deus vai intervir na batalha, porque a Rússia é um país que se opõe a Deus. Esse país é o centro do ateísmo. A Rússia é a maior potência militar do mundo. Eles propagam suas ideologias por toda parte, porque isso é o que Deus, por isso é que Deus intervirá nessa batalha para libertar o seu povo e destruir esse ferrenho inimigo de Deus e de Israel.
Em Ezequiel 38, versículo 3 e 39 e versículo 1, mostra que Deus é contra esse povo. Muito bem. Terceiro ponto, a Rússia está na história como um país que se opõe a Deus. Veja, irmãos, os 10 mandamentos do comunismo russo afirmam que não há Deus nenhum. E se por acaso existisse, dizem eles, seria proibida a sua entrada na Rússia. Veja onde, irmãos, a arrogância chega na vida dos seres humanos. O que adianta tanta sabedoria, tanto conhecimento, conhecimentos políticos, estratégia de guerra, e ser um endemoniado? Esses indivíduos que reescreveram esses mandamentos, de certo, devem estar torrando no inferno, né? Muito bem, em 1924, um líder russo chamado Zinoviev disse: entraremos em luta contra Deus no tempo apropriado e haveremos de derrotá-lo em seu mais alto trono, subjugando para sempre. Veja que arrogância do ser humano. Esse indivíduo, esse Zinoviev também, de certo está sapecando no inferno, não é? Porque já morreu, já se foi. Outro indivíduo foi Stalin. Antes de morrer, Stalin afirmou: se houvesse Deus, ele haveria de destruí-lo, mas que provaria ao mundo que Deus não existe. Veja, irmãos, aonde chegou a ousadia, a sagacidade do homem. Esse Stalin também deve estar roncando no poço do inferno, porque Deus não se deixa escarnecer. Muito bem, irmãos, se a Rússia será destruída dentro do território de Israel, como esse país será destruído? A palavra de Deus diz que a Rússia será destruída dentro do próprio território de Israel. Ezequiel 39, o verso 21, está escrito: e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então, Deus vai intervir na batalha. O esmorticínio nesse dia será incalculável. Será montões e montões de mortos. Ezequiel 39:11 diz: e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Veja que não deve brincar com Deus, não é? Muito bem. O anticristo, voltando ao caso do anticristo, o anticristo, irmãos, ele vai surgir no cenário mundial, dentro desse conflito da Rússia, dentro dessa destruição da Rússia por Deus, por ocasião da invasão da Rússia a Israel. O bloco de 10 nações na área do antigo Império Romano já estará formado. Lembra que nós falamos disto na aula passada? O anticristo estará em ação, mas ocultando sua verdadeira identidade e seus verdadeiros propósitos. Estará ali como um grande político para resolver a questão daquele conflito, tanta gente morta, confusão,
nas famílias, correria, morte. Será tanta destruição que ele vai se beneficiar da situação para algagar o poder. A queda irrecuperável da Rússia e de seus aliados dará origem a um desequilíbrio de liderança do poder político e bélico do mundo todo. E isto vai favorecer a quem? Ao anticristo. Por quê? Porque ele vai surgir como um líder e salvador da crítica situação mundial. Desculpe, irmãos, eu estou com um problema aqui. Me desculpe, eu precisei me refazer um pouco. Muito bem. Hoje a Rússia encabeça o Pacto de Varsóvia, do bloco de nações comunistas, enquanto os Estados Unidos encabeçam o Tratado de OTAN, de defesa do Ocidente. Com a intervenção de Deus destruindo a Rússia, os judeus se converterão em massa. E isso é um dos outros acontecimentos que ocorrerá após a igreja ser arrebatada. Os judeus receberão o derramamento do Espírito Santo. Por isso que nós temos que compreendermos que o Espírito Santo foi derramado parcialmente no dia de Pentecoste. Por que chamamos parcialmente? Em Joel 2,18 diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas em Atos 2,17 Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja primitiva. Então dizemos que foi um derramamento parcial. Deus abriu a torneira da graça ali, derramou um pouquinho do Espírito no dia de Pentecostes, depois fechou a torneira de novo. No dia de Pentecostes e até hoje, pode ver, não se cumpriu os sinais preditos por Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. Esses sinais ocorrerão no período da grande tribulação, Mateus 24 e 29, Atos 2 e 19 e 20, Apocalipse 6, 12 a 14. Haverá sim um grande derramamento do Espírito Santo sobre o povo judeu, e isso vai resultar em muitas conversões. Atente para a conjugação "e", que liga o versículo 31 ao 32 do capítulo 2 de Joel. Bendito seja o nome do Senhor, não é? A referência de Mateus 24, 9 é muito aplicada à igreja, mas se trata de Israel e daí em diante, não é? O derramamento do Espírito Santo, que teve início no dia de Pentecostes entre os judeus, ela foi interrompida, mas ela terá pleno cumprimento e procederá o dia do Senhor. Por isso é importante isso aqui. Veja, em Joel 2:28 está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Veja aqui, derramando o Espírito. Pois bem, em Atos 2, versículo de número 17,
diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Veja o que diz Pedro em Atos dos Apóstolos: e do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Em Joel, no capítulo 2, verso 30 e 31, diz assim, mostrarei prodígios no céu. No dia de Pentecoste houve prodígio no céu? Não. E na terra, houve prodígio na terra natural? Não. Sangue e fogo e colunas de fumaça, houve isso? Não. Verso 31, o sol se converterá em trevas. Houve algum sinal no sol naquela época? A Bíblia fala? Não. E a lua em sangue, antes que venha o terrível e o grande e terrível dia do Senhor. Então está aí mais ou menos explicado para os irmãos. Em Mateus 24 e 29, a palavra diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso aqui é futuro, irmãos. Isso aqui é para os grandes dias da grande tribulação. Muito bem. Outro fato digno de nota que vai ocorrer após a igreja ser arrebatada são os 144 mil judeus salvos durante a grande tribulação. É bom abordar isso aqui porque muita gente faz confusão. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que eles são os 144 escolhidos de Jeová. Conversa, não tem nada a ver. Aqui é um assunto definitivamente entre Deus e o povo judeu. Vamos analisar, portanto, irmãos, que Deus, com a invasão de Israel, começará o quê? Uma obra de evangelização pelos 144 mil judeus. Eles serão selados por anjos de Deus. Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. 144 mil judeus, não 144 mil testemunhas de Jeová, entre aspas, não é? Eles serão o quê? Os representantes das 12 tribos de Israel. Eles vão atuar como missionários no mundo todo, levando a palavra de Deus. Em Isaías 66, o verso 19, o profeta diz: e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, e a Tarsis, a Pul, e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Isso aqui é a missão dos 144 mil judeus, que serão escolhidos e assinalados pelo próprio Deus, para anunciar as grandezas de Deus em toda a terra. Os 144 mil judeus, irmãos, eles vão substituir a igreja no que tange o papel de testemunhar de Deus. Por quê? Porque o Senhor jamais ficou sem testemunha. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19,
Romanos 11:5 está mais ou menos ali a esse respeito, fala mais ou menos ali a esse respeito. Deus não fica sem testemunha. Mesmo durante a apostasia de Israel no dia de Elias, Elias pensou que ele estava sozinho, que tinham matado todos os profetas, você lembra? Mas a Bíblia diz: Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos perante Baal. A Bíblia diz: agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, irmãos, assim pois também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Deus não fica sem testemunha. Bendito seja o nome do Senhor. E esse é o papel dos 144.000 judeus durante a grande tribulação, conforme dito. A mensagem que os 144.000 judeus irão pregar, irmãos, não será o evangelho que a gente prega hoje. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante as suas mãos. Não, naquele tempo o evangelho que será pregado é o evangelho do reino. Mateus 24:14. Esse evangelho foi pregado por João Batista, Mateus 3, o verso 2, foi pregado por Jesus, Mateus 4, verso 23, e também foi pregado pelos 12 apóstolos, Mateus 10, e o versículo de número 7. Nos dias de Cristo, portanto, o que os judeus fizeram quando ouviram o evangelho pregado? Rejeitaram o seu rei. Eles não quiseram Jesus. Crucifica, crucifica e crucifica, que o seu sangue caia sobre nós. Então Israel rejeitou o rei e o evangelho do reino. Então o evangelho do reino parou de ser pregado a eles e passou a ser anunciado a todas as nações, conforme a ordem de Jesus em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, os missionários do futuro, os 144.000 judeus, sofrerão ao pregar o evangelho do reino. Na verdade, pregar o evangelho nunca foi uma tarefa fácil, não é, irmãos? Mateus 10, 23, Mateus 25, 42, 43, onde mostra durante a grande tribulação as perseguições ao povo de Deus ante a volta de Jesus em glória. Quer dizer, haverá uma corrente de perseguição contra os mensageiros do Senhor. Por isso a Bíblia diz: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso aqui é futuro. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Isso aqui são o quê? Os missionários sendo perseguidos, presos durante a grande tribulação. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, os resultados do testemunho dos judeus durante a grande tribulação, glória a Deus, vai haver uma multidão de pessoas salvas dentre todas as nações, embora
com muitas aflições. Por quê? Porque o anticristo não vai permitir outra religião que não seja a religião do falso profeta. Por isso que é importante você subir no arrebatamento da igreja. Não vá nessa onda. Se capriche para ser arrebatado. Apocalipse 6, 9 a 11, Mateus 25, 42, 43. O evangelho do reino nesse tempo será constituído, graças a Deus, de ensino, pregação e milagres. Vai haver muitos milagres. Por isso, irmãos, que o evangelho tem os seus sinais. E nesse dia, Jesus vai abrir a porta dos milagres. Esses judeus assinalados por Deus, escolhidos por Deus, vão realizar milagres que você não vê para analisar na Bíblia, nenhum deles. São milagres estupendos, só que em piores condições jamais vista na história da humanidade. Outro fato importante após o arrebatamento da igreja é o despertamento espiritual de Israel. Isso é muito importante que a gente aprenda. O despertamento espiritual de Israel só virá, irmãos, depois que vier o despertamento nacional e político. E eu digo para vocês uma coisa: isso já não está acontecendo no meio de Israel. Israel, nacionalmente e politicamente, já é reconhecido no mundo inteiro como uma nação, como tendo uma república federativa. Isso está ocorrendo em nossos dias, perante os nossos olhos. Então, como nação, como república, como político, Israel já é uma realidade no mundo. O que está faltando agora? O despertamento espiritual desse povo de Deus. Como nação, estão lá, mas não tem vida. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Os ossos levantaram, tomaram carne, e aliás, tomou carne, enfim, voltou a ser um corpo normal, mas morto. Falta o espírito para levantar. Então Israel está assim hoje. Israel está com carne, nervo, tendões, etc, etc, mas está estiradão, espiritualmente está morto, porque rejeitaram o seu Salvador. Fatos que apontam a futura confederação de nações. Como nós falamos, irmãos, que a Rússia ela vai se aliar com aqueles países, vamos analisar aqui prenúncios, acontecimentos que estão aí mostrando a realidade dessa confederação de nações. Pois bem, a profecia da confederação de nações está em Daniel no capítulo 2 e o capítulo 7, Apocalipse 13 e o capítulo inteiro. Então, um fato muito interessante na história. Veja, no dia 23 de maio de 1953, foi assinado em Roma um tratado para a fundação de uma confederação de nações. Veja que estratégia do diabo. Essa confederação será a última forma de poder gentílico no planeta, conforme a profecia de Daniel nos capítulos 2 e 7. E qual é o objetivo desse tratado? Qual é o ponto central, a ideia central? Eles querem unificar a Europa mediante o quê? A formação dos Estados Unidos da Europa. E interessante que os 6 membros fundadores desse clube
foram a Itália, a França, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. E outros membros foram admitidos no decorrer do tempo nesse clube aí. E tem outros membros aguardando a oportunidade para se ingressarem. Isso é a Bíblia se cumprindo. Mas a área geográfica, o território dessa confederação de nações, será exatamente na região do antigo Império Romano. E isso está predito no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 33, versículo 41 ao 44, no capítulo 7, verso 7, verso 8, verso 25, em Apocalipse 13, versículo 3, versículo 7, no capítulo 17, versículo 12, versículo 13. Agora presta atenção, essa confederação não será a restauração do antigo Império Romano, mas na verdade será uma forma de expressão desse antigo império, até porque no antigo Império Romano havia um só líder, um só imperador que governava tudo. Nessa confederação de nações, cada nação tem o seu governante, até que o anticristo possa tomar o poder e governar sozinho. Então, Daniel viu uma pedra cortada sem mãos e feriu a estátua nos pés. Você lembra dessa profecia? Nos pés, 10 nações. Pés fala sobre 10 nações. E não nas pernas, Daniel 2:34. Nas pernas que fala de 2 governos. Veja, as 2 pernas da estátua de Daniel, veja só, elas representam o Império Romano, que foi dividido em 2 governos. O governo ocidental, com sede em Roma, em 395 depois de Cristo, e o governo oriental, com sede em Constantinopla. Com essa divisão do Império Romano em 2, o império em si deixou de existir. O Império Ocidental caiu em 476 depois de Cristo. Você confere isso na história. E o Império Oriental caiu em 1453 depois de Cristo. E você também confere isso na história. Então, a profecia diz que as pernas eram de ferro e os pés em partes de ferro e em partes de barro. Daniel 2 e o versículo 33. Ora, irmãos, o Império Romano sob a forma de 2 pernas já ocorreu. Isso já se cumpriu. O Império Romano sob a forma de 10 dedos dos pés, os artelhos, nunca existiu. Fica aqui então subentendido que a profecia de Daniel 2, 32 a 40 pertence à história do tempo do profeta. Mas em Daniel 2, 41 a 44 ainda não se cumpriu. Em Daniel 2, 40 e 41, nota-se que há um hiato de tempo entre os fatos ali
profetizados pelo servo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui esclarecido algumas partes de forma resumida. Eu agradeço por todos. No próximo assunto, na nossa próxima videoaula, estaremos falando sobre o anticristo, sua manifestação e domínio. Deus abençoe, em nome de Jesus. O web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.